Flamengo tem interesse na contratação de meia que atua no Internacional de Porto Alegre. A verdade sobre zagueiro da seleção uruguaia no Mengão. E tudo sobre a decisão de daqui a pouco. Flamengo e Atlético Paranaense disputam a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tô aqui no Black Anchor em Curitiba, acabei de fazer aquela refeição suculenta junto com os meus parceiros, o Gabriel Ofão, que faz parte aí do canal Paparazzo Rubro Negro, Joubert Júnior, que está aqui comigo a trabalho, Bruno Vilafranca da S1 Live, vários companheiros aqui em Curitiba para fazer a cobertura desse jogo histórico. Daqui a pouco, na Arena da Baixada, 9h30 da noite, a bola rola para Atlético Paranaense e Flamengo. Pelo 5º ano as duas equipes se enfrentam na competição aí na Copa do Brasil. É uma loucura. Parece que tem imã na bolinha de Flamengo e Atlético Paranaense. Chegamos agora à grande decisão. Primeiro jogo deu Mengão no Maraca, 2-1. Atlético Paranaense precisa fazer 2 gols para passar. Se fizer 1 de diferença, leva a partida para os pênaltis. O Mengão joga por um empate. Você vai acompanhar aqui prováveis escalações, quadro de arbitragem e tudo que envolve essa decisão. Primeiro, trazer aqui a informação da transmissão do jogo, né? Tem muita gente perguntando, onde é que vai passar o jogo? Vamos lá, TV Globo, Premiere, Sport TV e Amazon Prime. Então tem aí várias opções para você escolher assistir esse grande jogo da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vem de derrota com time alternativo, misto, reserva contra o Fortaleza, perdeu fora de casa por 1-0. Aliás, o Atlético não vem de bons resultados, né? O Atlético perdeu para o Fortaleza 1-0. O penúltimo jogo foi contra o Flamengo no Maracanã, que também foi derrotado. Em casa, empatou com o Palmeiras em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Só venceu aí o Alianza Lima pela Libertadores por 3-0 nessa sequência dos últimos 4 confrontos. Já o Flamengo é diferente. Nos últimos 16 jogos de Sampaoli, o Flamengo só perdeu 1. Que loucura, hein, rapaz? Foi só aquela derrota para o Red Bull Bragantino, que até hoje eu tô tentando entender e não consigo, a goleada por 4-0. De lá pra cá, só deu Mengão. O Flamengo, inclusive, vem de uma sequência aí de 5 jogos sem perder. Foram 4 vitórias. Santos, Alcas, Fortaleza e o próprio Atlético Paranaense. E um empate nesses 5 jogos com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Um empate que a gente poderia ganhar, né? Faltou pouco ali. Se o São Paulo não inventa a escalação do primeiro tempo, dava pra gente sair com a vitória. Bom, mas pra falar desse jogo, da provável escalação do Mengão, eu vou chamar aqui o companheiro que muita gente fala que é meu sósia, né? É ele mesmo, meu parceiro, meu amigo, Bruno Vilafranca da S1 Live. Olha ele aí. E aí, Rafa, pessoal. Chegou em grande estilo, hein? Sempre em grande estilo, até porque para ser teu sósia, a gente tem que saber chegar em grande estilo. Não basta só ser, tem que parecer. Então, verdade. A gente tenta chegar em grande estilo, como você sempre chega, né? Então, para falar sobre esse jogo, cara, olha... O que você achou da provável escalação do Mengão? O Sampaoli que vai promover aí os retornos de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pulgar. Eu penso que nessa espinha dorsal do time, o Eric Pulgar é um jogador que tem tudo para ser, se não o melhor jogador do time, porque de fato não é o melhor jogador do time, mas é um jogador que é muito importante nessa espinha dorsal, principalmente na saída de bola. Ele é um jogador que faz muito bem a cobertura dos meias e até dos laterais, muitas vezes que se tornam pontas, né, nesse jogo espetado do Sampaoli. É um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa, e se a gente pensar que determinado momento do jogo o Atlético precisa sair e tente jogar no campo do Flamengo, o Eric acaba sendo importante também, não só pela bola longa dele para os jogadores de ataque, para tentar pegar a defesa do Atlético desguarnecida,
como também na hora de prender a bola, né? Ele que tem muito controle, ele sabe dar um bom passe, tanto o passe curto quanto o passe vertical um pouco mais longo, eu digo pelo chão, e tem essa bola longa para os atacantes. Então acho que é um jogador que, retornando hoje, vai ajudar demais o Jorge Sampaoli. O Gabriel, cara, é sempre um caso à parte, né? Você sabe que ele é um jogador extremamente decisivo, muita gente questiona. Ele que se lesionou naquele jogo contra o Fortaleza, no Maracanã, né? Exatamente, e pode voltar hoje. Muita gente questiona, né? Será que dá para colocar ele em campo? Mas o que a gente sabe é que o Gabriel em jogos assim, ele costuma crescer. É decisivo, né? É decisivo, então dificilmente você vai deixar fora um jogador que já te entregou muitos títulos, e aí a galera pode contestar ou não, os fatos não mentem, ele gosta de jogos assim, ele cresce em jogos assim, então tem tudo para ser um jogador que pode ajudar Agora, o Flamengo a sair classificado. Só trazendo aqui a provável escalação, que eu quero te fazer uma outra pergunta que você se surpreendeu com o Sampaoli. Provável escalação: Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. A gente estava conversando aqui fora do ar e você ficou meio surpreso dele entrar com o Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia, né? Que o Thiago Maia é um marcador, atuava muito ali com o Eric Pulgar. O que passa na tua cabeça? O que ele quer mais com isso? Ele vai tentar controlar um pouco mais o jogo, né, com passe. O Vitor Hugo tem um passe melhor do que o do Thiago, então ele recua o Eric para fazer essa saída de bola junto com os zagueiros. É um jogador que tem qualidade, o Vitor Hugo pode acelerar esse jogo para o ataque melhor do que o próprio Thiago, e com certeza ele está fazendo isso por dois motivos: ou para acelerar de fato e pegar o Atlético ainda no campo de ataque, ou seja, campo de defesa do Flamengo. O Vitor Hugo acelerando pode colocar o ataque do Flamengo no mano a mano com a defesa do Atlético. Isso é bom e ele faz isso melhor do que o Thiago. E também para controlar o jogo no meio-campo, povoar o meio-campo, trocar mais passes, não necessariamente para acelerar. Essa troca de passes pode fazer o tempo passar. O Flamengo, com qualidade que o Vitor Hugo tem, com a bola nos pés mais do que o Thiago, pode ajudar. Agora, naturalmente, o Vitor Hugo não tem o poder de marcação do Thiago Maia. Então todo mundo, não só o Vitor Hugo, mas todo mundo vai ter que dar aquele algo a mais na hora de se aplicar na fase defensiva, tanto o Vitor Hugo quanto os outros, para não sobrecarregar o Vitor Hugo, que não tem essa característica de marcação. Agora, o Flamengo tem um banco de reservas aí de alto nível, né? Jogadores decisivos. Nós temos aí o Pedro, temos o Matheus França, nós temos aí também o Luiz Araújo, né? Reforço do Mengão, temos o Alan, Cebolinha, olha aí. É um banco estrelado, né? Que todos eles estejam num grande dia. Tem um ponto importante que muita gente questionou, aquela escalação do Flamengo contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, sem o Everton e o Arrascaeta. E o Flamengo sente muita falta de jogadores como eles. Acho que qualquer time no Brasil sentiria a falta. E a gente viu o quanto eles agregaram quando entraram no segundo tempo. O Everton, já no intervalo, entrou e o time já mudou, e com a entrada do Arrasca, não só pelo gol, mas o time melhorou ainda mais. Mas aí a gente tem que lembrar também que está claro que se o time, que é esse provável, que tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, for de fato o time titular do Flamengo, a gente percebe que o fato de ter 2 jogos seguidos na grama sintética fez com que o Sampaoli tivesse uma precaução na hora de escalar esses jogadores como titulares contra o Palmeiras. Se eles dois vierem como titulares, o Arrascaeta a gente sabe que vem, mas a minha dúvida é em relação ao Everton Ribeiro. Se os dois vierem, principalmente o Everton, a gente vai entender o seguinte, que no jogo passado ele realmente deu uma preservada por conta do desgaste do sintético, para que eles possam atuar hoje, já que é um jogo decisivo, né? E o Flamengo vira outro, né? É uma equipe com poder de criação tremenda aí, com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Vamos com tudo para finalizar a tua participação, palpite para o jogo de daqui a pouco. Jogo complicado, né? Ambiente complicado, atmosfera complicada, adversário complicado. Por conta de tudo isso, 3-0 Flamengo hoje na Arena da Baixada. Aí é bom, hein? Empate também já tá de boa. Eu acho que vai ser o mesmo placar do jogo de ida, 2-1 Mengão. Grande abraço para você, a gente segue por aqui. Bom, vamos trazer aqui a provável escalação do Atlético Paranaense, com Bento no gol, o Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Kelvin ou Madison, Fernandinho, Eric e Christian, Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. O Canóbio fez o gol do Atlético no jogo de ida, no Maracanã. E aí a gente tem o quadro de arbitragem, olho nele, hein? Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina. O Braulio já se envolveu com várias polêmicas aí com o próprio Flamengo. O Flamengo tá de olho na arbitragem, tá fazendo pressão também na CBF, não pode dar mole pro Palmeiras, é isso. Assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Manes. Assistente número 2, Kleber Lúcio Gil. No VAR,
temos aí Rodrigo Guarizio Ferreira do Amaral, árbitro FIFA de São Paulo. Deixa aí nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. Jogo muito importante que vale vaga na semifinal da competição nacional da Copa do Brasil. Bom, a gente fala agora de mercado da bola, né? Porque saiu uma informação aí do jornalista Naruel Ferreira que o Flamengo prepara uma proposta para o zagueiro Sebastian Bozelli, zagueiro uruguaio, campeão mundial do Sub-20. O River Plate tem interesse no jogador e oferece uma proposta de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais por 70% dos direitos do atleta. Contudo, o Defensor Sporting só planeja liberar o zagueiro por 7 milhões de dólares, 34 milhões de reais. Bom, até onde eu pude apurar, o Flamengo não teve interesse na contratação do Bozelli, que foi campeão mundial com a seleção uruguaia Sub-20 na base. O Flamengo não fez proposta e não está preparando nenhuma proposta. O zagueiro que o Flamengo, de fato, tem interesse é o Lucas Veríssimo, do Benfica, mas o diretor executivo Bruno Spindel, ele fez questão de, na coletiva de apresentação do Ala, dizer que não está buscando nessa janela zagueiro e nem lateral. O Flamengo está em duas frentes, Claudinho do Zenit e De La Cruz do River Plate. Portanto, o Flamengo não tem interesse nesse zagueiro jovem, o zagueiro Sebastian Bozelli do Defensor Sporting, campeão com a seleção uruguaia Sub-20. Um outro detalhe aqui é que a revista Colorada informou que o Flamengo tem interesse no meio-campo Maurício, do Internacional, e quem revelou isso foi o próprio empresário do atleta, André Curi. O Flamengo não desmentiu a participação do André Curi nessa entrevista da revista Colorada. Portanto, a informação foi passada à reportagem da revista na noite de ontem, e o André Curi disse o seguinte: o Flamengo tem sim interesse nele, assim como outros grandes clubes. Informou aí o agente, o staff do atleta, que teve seu contrato renovado com o Inter recentemente e agora tem vínculo até 2027. O Flamengo está analisando o mercado aí, tem o plano B, o plano C e o plano D, então vamos ver o que vai acontecer de fato nessa situação. O meia Maurício, ele chegou a ser oferecido para o Flamengo, só que o Flamengo estava de fato negociando com o River Plate a contratação do De La Cruz e logo em seguida emendou a negociação com o Claudinho do Zenit. Então é preciso aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o Maurício é um jogador sim que está no radar do Flamengo, e o próprio empresário do atleta, André Curi, tem bom trânsito lá dentro da Gávea, informando aí que o Flamengo tem interesse no jogador, no meia Maurício. A gente se despede aqui já fazendo um convite. Assim que o árbitro Braulio da Silva Machado apitar o fim do jogo, nós estaremos ao vivo, direto da Arena da Baixada, para fazer aí o pós-jogo, e a gente quer fazer a pós-classificação, da Copa do Brasil, torcer para que tudo dê certo no dia de hoje, na noite de hoje, e que a gente saia daqui de Curitiba classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Grande abraço para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição, e também para você ativar o sininho, sempre que a gente postar um vídeo, chega para você. Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!